Fala galera, na aula de hoje eu quero te ensinar a conseguir extrair o texto de uma imagem usando o Python. Então nessa aula a gente vai falar de OpenCV, a gente vai falar de reconhecimento de texto em imagem, a gente vai falar de Tesseract e muita coisa. Dá uma olhada no que você vai aprender nessa aula. Eu tenho aqui um print de um e-mail, tá vendo? E-mail.jpg, então isso aqui é uma imagem. E se eu rodar o meu código que está escondido aqui por trás, que já você vai aprender, olha o que ele faz. Ele consegue, presta bem atenção aqui embaixo, ele consegue traduzir, olha só, pegar essa imagem daqui e ler ela, ó, Coelira, tudo certo? Então, eu queria te dar um aviso, essas aulas estão brabas, abração. E mais, olha só, acompanha comigo. Eu tenho aqui uma outra imagem que é um print de um demonstrativo de resultado da Magazine Luiza. Todas as empresas que são abertas em bolsa, elas liberam um demonstrativo de resultado de forma pública. Então isso aqui é uma informação pública que você consegue pegar do site dela mesmo. E aí eu tirei um print de uma página para a gente ver se esse nosso mesmo código que a gente fez para o e-mail consegue ler esse texto todo daqui da Magazine Luiza. E vamos ver se ele consegue? Eu acho que ele vai demorar um pouquinho mais. Mas acompanha só, o código está escondido aqui, que eu vou te ensinar ele todinho. Olha só, ele vai demorar um pouquinho e vai reconhecer. E enquanto ele está reconhecendo, eu queria te dar alguns avisos importantes para essa aula. Primeiro aviso, tem alguns arquivos disponíveis que a gente vai precisar nessa aula aqui embaixo do vídeo. Principalmente o gabarito, que é esse código que você está vendo aqui, que tem alguns links extras dentro desse gabarito, alguns links de orientações para você, o print da Magazine Luiza e o print do e-mail. E a gente vai comentar que tipo de imagem ele consegue ler, que tipo de imagem ele não consegue ler, que tipo de imagem você vai ter que tratar mais a fundo e assim vai. Então é uma aula bem completa. Vamos lá. Então antes de começar a aula, pega aqui embaixo os materiais para você poder acompanhar e executar tudo isso junto comigo. Beleza? Bom, e aí enquanto a gente estava explicando isso tudo, olha aqui, ó, ele rodou para a gente o reconhecimento. E olha lá, ó, destaques do segundo trimestre de 2020. Vendas totais cresceram 60%, atingindo 13,7 bilhões. Olha aqui, vendas totais cresceram 60% no segundo trimestre, atingindo 13,7 bilhões e assim vai. Então ele conseguiu reconhecer que é uma beleza. Bom, vamos aprender a construir esse código agora e desmistificar isso tudo daqui. Vamos lá. Para isso, você vai precisar criar um arquivo em Python, ó, em branco, que tem aqui dentro, e a gente vai precisar instalar algumas coisas aqui dentro. A gente vai usar essencialmente duas grandes bibliotecas do Python, duas grandes ferramentas do Python, que é o OpenCV e o Tesseract, beleza? É óbvio que eu não consegui um vídeo aqui do canal do YouTube ensinar tudo que tem de OpenCV e de Tesseract, mas são duas ferramentas muito poderosas. O OpenCV é uma ferramenta muito poderosa quando a gente fala de tratamento de imagem, de trabalhar com imagens. Seja para ler uma imagem, criar imagem, converter, transformar em preto e branco, enfim, trabalhar com imagens. Se você tem interesse nessa área, você tem que aprender o OpenCV e essa aula vai servir como uma introdução ao OpenCV para você. E o Tesseract, ele é uma ferramenta que é justamente criada para fazer esse tipo de reconhecimento que a gente tem que fazer aqui na aula de hoje. Então você vai ver que em termos de código, a gente vai escrever pouquíssimas linhas de código, porque o trabalho inteligente está sendo feito pelo Tesseract. O Tesseract é como se ele fosse uma inteligência artificial que consegue olhar uma imagem e extrair os textos de dentro daquela imagem. No nosso caso aqui, no que eu vou fazer com a aula com vocês, é uma introdução ao Tesseract, ou seja, a gente só vai conseguir tratar e de uma forma bem eficiente imagens que são imagens, digamos assim, mais fáceis do computador reconhecer. O que são imagens mais fáceis do computador reconhecer? São prints normalmente. Prints de e-mail, prints de um relatório em PDF e assim vai. O texto ele não está torto, o texto ele não está com uma qualidade ruim, porque quando você começa a ter todos esses outros, digamos assim, ruídos, essas outras coisas que atrapalham o texto de ser reconhecido, você precisa começar a usar de forma mais avançada o OpenCV e o Tesseract, as duas bibliotecas ao mesmo tempo, para você conseguir fazer esse tratamento de imagem aí, beleza? Mas vamos lá, chega de lero-lero e vamos começar efetivamente a programar isso daqui. Então vamos instalar primeiro esses dois caras aqui. Eu estou usando o PyCharm, você pode usar o editor de código que você quiser. No PyCharm, para eu instalar alguma biblioteca, eu tenho que vir aqui embaixo, ó, nessa opção de terminal e instalar aqui. Se você estiver usando o Anaconda, que é outra ferramenta que a gente usa bastante aqui no canal, você tem que abrir nesse momento o prompt do Anaconda. Presta bem atenção que não é o prompt de comando, é o prompt do Anaconda. E rodar os códigos que eu vou rodar aqui dentro do prompt do Anaconda, beleza? Bom, e quais são os códigos que a gente vai rodar? A instalação do OpenCV e do Tesseract. Então vou chegar aqui e vou instalar o pip
install, olha lá, pip install opencv-python. Então você vai rodar, ó, pip install opencv-python, tá vendo? Exatamente o que eu escrevi aqui. E aí ele vai começar a fazer a instalação, exatamente o que ele está fazendo aqui no meu. E aí depois, assim que ele terminar essa instalação, a gente vai rodar um pip install pytesseract. Então na hora de instalar, a gente vai instalar assim, ó, opencv-python, e para instalar o tesseract, a gente vai instalar o pytesseract, beleza? Bom, feita a instalação, a gente pode partir agora para o nosso código. E aí a primeira coisa, a instalação só precisa fazer uma única vez. Agora, depois de instalar, você precisa importar essas bibliotecas, ou seja, esses pacotes de códigos que já estão prontos, para dentro do seu código. Isso você tem que fazer sempre que você for rodar um código. Então, eu vou chegar lá e vou importar. Então, import pytesseract e import cv2. Lira, por que import cv2? Porque o OpenCV, você instala ele com opencv-python, mas na hora de importar ele, você importa como cv2, com o nome cv2, tá? Isso é uma exceção. Normalmente não é assim que acontece. Normalmente o mesmo nome de instalação é o nome na hora de importar, mas no OpenCV não é assim. Beleza? Tanto que se você for olhar na internet, você vai ver que todo mundo, na hora de importar o OpenCV, faz import cv2. Beleza. Feito isso, o que a gente tem que fazer? Basicamente são dois passos que a gente vai ter que fazer aqui. Passo 1. Ler a nossa imagem e trazer essa imagem para dentro do código em Python. Então, no meu caso, os arquivos que eu deixei disponíveis para você aqui embaixo, faz o download deles e faz exatamente o que eu tenho aqui, que é, eu tenho o meu código, tá vendo? Aula.py, na mesma pasta das imagens. Isso vai facilitar na hora da gente escrever esse código aqui de ler a imagem, tá? É óbvio que ele poderia estar em outra pasta, mas colocar na mesma pasta vai facilitar a nossa vida. E depois de ler essa imagem, a gente vai para o passo 2, que é pedir para o Tesseract extrair o texto da imagem. Basicamente é isso que a gente vai fazer. E se você fizer o download aqui, você vai ver que eu não estou roubando no meu código, não. A imagem que você tem aqui é uma imagem de um print de um texto mesmo, beleza? Então, vamos lá. Vamos executar isso daqui. Bom, como que a gente vai fazer para ler a imagem? A gente vai ler a imagem com um OpenCV. Então, eu vou fazer assim, ó. Imagem vai ser um cv2.imread. O imread é a fórmula, né? Ou seja, o método do OpenCV que permite você ler uma imagem. E aqui dentro do parênteses, você só precisa passar para ele o nome do arquivo da imagem. Então, no caso, vamos primeiro fazer o exemplo para o nosso e-mail. Então, eu vou ler ele como email.jpg. Beleza? Escrever exatamente aqui da mesma forma que está aqui. Então, eu até coloco, por exemplo, o JPG aqui está maiúsculo, porque o JPG do meu arquivo também estava maiúsculo. Então, eu coloco igualzinho. Caso tivesse numa outra pasta do seu computador, aqui, ao invés de só colocar o nome do arquivo, você tem que colocar C, usuários, não sei o quê, e ia ter que colocar o caminho inteiro até lá. Para facilitar a nossa vida, deixa os dois na mesma pasta e isso daqui já vai resolver. Beleza, então pronto, a gente leu a nossa imagem. Agora, a gente vai pedir para o Tesseract extrair o texto dessa imagem. Então, eu vou colocar assim, ó, texto vai ser quem? Vai ser o pytesseract, ponto, e aí repara o seguinte, quando você coloca o ponto no pytesseract, ele tem várias opções de image to alguma coisa, ou seja, transformar a imagem para image to alguma coisa. Então, imagem para string, imagem para OSD, imagem para data, imagem para PDF e assim vai. No nosso caso, eu quero extrair o texto. Então, eu quero image to string. Essa opção. E aí, aqui dentro, você só precisa passar para ele a sua imagem. E aí, o Tesseract automaticamente consegue ler essa imagem, extrair o texto dela e armazenar dentro dessa variável texto. E aí, para a gente ver o texto que ele está exibindo, eu vou dar aqui um print texto. Beleza? Meu Deus, Lira, é só isso? Sim, é só isso. Só que estava fácil demais para ser verdade. Vamos tentar rodar isso daqui para ver se funciona. Vamos lá. Rodei. Rodei. Ele está lá. E aí, no meu caso, do meu computador, ele deu um erro. Por que ele deu um erro, Lira? O erro que ele vai falar aqui embaixo é o seguinte. Ele vai falar, olha só. Tesseract not found error. Tesseract não está instalado ou não está no seu path. Ou seja, nas variáveis de ambiente do seu computador. Calma, fica tranquilo. Provavelmente, se você estiver usando o Mac e o Linux, eu imagino que isso daqui não vai dar um erro. Mas no Windows eu sei que ele tem esse erro padrão, porque no meu computador é o Windows e eu sei que você tem que corrigir isso. E eu imagino que a maioria de vocês também. Então vamos corrigir isso. O que acontece? Pesquisando na internet, lógico, né, para resolver o erro, eu cheguei no Stack Overflow, que é o site, digamos assim, amigo de qualquer pessoa que programa.
E esse é um dos links que eu deixei disponível para vocês, que é o seguinte. Quando você instala, eu vou colocar aqui, ó, bem no início aqui do nosso código, ó, esse link está aqui, que é o link do Stack Overflow, em que ele te ajuda a corrigir a instalação do Tesseract. O que acontece? A maioria das bibliotecas, como vocês puderam ver o OpenCV aqui, na hora de você instalar, você só precisa chegar no terminal e botar lá um pip install e ele instala bonitinho. Só que, o que acontece? No caso do Tesseract, ele não consegue fazer a instalação completa, digamos assim, ou completa ou da forma correta, chama o nome que você quiser. Mas o fato é, você tem que fazer um passo a mais, que é o passo que está aqui no Stack Overflow. Então, se você olhar aqui agora o Stack Overflow, ó, tem justamente uma pessoa que respondeu os 4 passos que você tem que fazer para instalar o seu Tesseract. Dentro desses passos tem o pip install pytesseract que a gente já fez. Só que a gente tem que fazer a instalação do Tesseract para o Windows usando um instalador que a própria galera que construiu o Tesseract disponibiliza para a gente. Então é só você entrar nesse link que ele vai te dar disponível aqui dentro. Ó. Você vai clicar nesse link. E aí você vai chegar aqui. Então o passo a passo que eu vou seguir agora com vocês e vou mostrar aqui é justamente esses 4 passos que estão aqui dentro. Então, ó, primeiro, você vai entrar nesse link daqui. Deixa eu até abrir ele numa nova guia. E aí dentro desse link aqui você vai fazer o download do instalador para o Windows, tá vendo? O Windows 64 bits, o Windows 32 bits. No meu caso, o Windows 64 bits. Então eu vou clicar aqui e vou fazer a instalação. Beleza? E aí ele vai fazer o download desse cara. Feito o download dele, você vai ter esse arquivo aqui, ó, do instalador do Tesseract. E aí você vai só dar um duplo clique nele e vai ficar clicando em Next, 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 para deixar ele fazer toda a instalação para você. Só que nesse processo tem um passo importante, que é o quê? Olha só, eu vou rodar com você justamente para você poder visualizar isso daqui. Olha lá, ele vai carregar, vai abrir aqui, ó, seleciona a língua, eu vou clicar, por exemplo, em inglês. E aí você fala, você quer instalar e tal, não sei o que, não sei o que lá? Sim, quero instalar. Beleza, e aí repara o seguinte, aqui você pode sair clicando em Next, I agree, é só ir continuando. E aí você pode instalar para todo mundo no seu computador ou só para você, aí você escolhe a opção que você quer aqui dentro. Eu vou colocar só para mim, mas você pode deixar na opção padrão mesmo, Next. E aí repara o seguinte, aqui Next de novo. E aí aqui que é o passo importante. Você não precisa fazer nada, você só precisa copiar esse caminho daqui. Salva esse caminho daqui. Por quê? Porque esse caminho é o local onde ele está instalando o destino do seu Tesseract, tá vendo? Então vou dar Ctrl C, vou copiar isso daqui e lá no nosso código, eu vou colar esse cara. Eu vou colocar assim, ó, vou criar aqui um caminho, vai ser esse cara daqui que ele me deu, beleza? Esse cara que ele me deu. Só copia e cola ele aqui. Depois eu vou explicar o porquê que a gente vai precisar desse cara. A gente vai precisar dele para 2 coisas que a gente vai fazer mais à frente. Então olha lá, Next de novo para ele terminar a instalação, Install, e aí ele vai instalar tudo bonitinho pra gente, vai ser rapidão, olha lá, ponto, já acabou de fazer, Next, Finish, acabou. Fez a instalação do Tesseract. Então o passo 1 era você entrar no link, passo 2, você fazer a instalação dele e anotar essa informação daqui. Passo 3 é você, ó, vamos olhar lá de novo. Passo 3 aqui, ó, era você rodar o seu pip install Tesseract. E o passo 4 é você definir esse parâmetro daqui. Que parâmetro é esse? Vou mostrar lá no código para você. No nosso caso do Windows, como deu esse problema, a gente sempre antes de rodar essa linha, qualquer linha que use o Tesseract, ou seja, em todo código que você for rodar o pytesseract, você, dentro desse código, no início dele, você vai ter que chegar e colocar assim, ó, pytesseract.pytesseract.tesseract cmd, esse cara daqui. Ou seja, você vai dizer qual é o local do seu Tesseract, tá vendo? Qual é o local do seu Tesseract. E como que você diz isso? Colocando justamente esse caminho que você colocou ali dentro. Então eu vou colocar aqui, ó, caminho. Só que quem é o Tesseract cmd? Se você olhar, copiar isso daqui, ó, copiar esse cara daqui e colocar lá no seu computador, ou seja, colocar numa barra aqui de arquivos do seu computador, você vai ver que aqui dentro tem um cara chamado Tesseract, tá vendo? O executável do Tesseract. E é esse o cara que você tem que colocar. Esse Tesseract cmd, você tem que dizer para ele esse arquivo daqui. Então, quem é esse arquivo daqui? Esse arquivo ele é o nosso caminho que a gente estava concatenando esse caminho com contrabarra tesseract.executável, tá vendo? Por quê? Porque o meu objetivo final é que o caminho fique assim, ó. É que o caminho completo ele fique assim, tá vendo? Isso aqui tem que ser o caminho completo. Aí você tem 2 opções. Você pode copiar e colar o caminho completo assim, ou, como eu gosto de fazer, definir uma variável que é o caminho onde ele está instalado
e aqui eu concateno esse caminho com contrabarra tesseract. E aí aqui uma dica, sempre que você estiver passando um caminho dentro de códigos em Python, antes do texto do caminho, ou seja, dessa pasta, desse local do seu computador, coloca um Rzinho. Então sempre, ó, tanto aqui quanto aqui, eu coloco um Rzinho. Por quê? Porque eu não sei se você reparou, se você não colocar o Rzinho aqui, ó, contrabarra T fica em laranja, tá vendo? Por que isso? Porque contrabarra T para o Python é um caractere especial, é um tab. Então, quando você coloca esse Rzinho, você está falando, Python, não lê isso aqui como um caractere especial, lê isso aqui como está escrito mesmo, que é o que eu quero que você faça. Beleza? Então, por isso que eu coloco esse Rzinho sempre que você está passando o caminho de algum arquivo do seu computador. E aí pronto, feito isso, agora sim, se você pegar o seu código e rodar, ele vai conseguir ler o e-mail pra gente. Então vamos ver, olha lá. Ele está rodando, tarararará, e aqui ele printou, ó. Qual é, Lira? Tudo certo? Então, eu queria te dar um aviso, essas aulas estão brabas, abração. Olha só, cara, foram, obviamente, esse ajuste aqui, uma vez você feito, sempre que você for usar o PyTesseract, você coloca essas duas linhas de código aqui, copia, coloca elas aqui no início do seu código, do PyTesseract, e resolveu. Então, de código, efetivamente, a gente fez uma linha para ler e uma linha para tratar. Só que a gente teve que fazer essa correção do Tesseract aqui, e agora ela está para sempre feita no seu computador, você não precisa mais se preocupar com isso. Mas com pouquíssimas linhas de código, a gente conseguiu reconhecer o texto de uma imagem. Aí você fala, Lira, mas o texto não está perfeito. Ele não colocou o tio aqui, ele não colocou o cedilha do abração, ele errou um pouquinho. E aí aqui vão duas coisas. Primeiro, quando você está fazendo o reconhecimento de um texto dentro de uma imagem, é normal que ele não seja 100% preciso, porque ele está tentando transformar uma imagem num texto. É uma inteligência artificial que está fazendo esse reconhecimento, ela não é nunca 100% precisa. Só que você pode melhorar esse resultado. Existem algumas maneiras de você fazer isso. Tem vários parâmetros do PyTesseract que você pode ir editando para ele ficar mais próximo. Só que nesse nosso caso aqui é mais simples ainda. Por quê? O padrão do PyTesseract, do reconhecimento dele, é ser feito de um texto em inglês. Então por isso que ele não colocou nenhum tio, não colocou nenhum cedilha, nem nada, porque em inglês não tem. Você precisa chegar aqui e falar para ele assim, olha só, a língua que eu quero não é inglês, a língua que eu quero é português. Português. Por é o padrão que o Tesseract diz, chama para o português. E aí você vai falar, beleza, mas se eu rodar agora vai funcionar? Não. Por quê? Porque quando você instala o Tesseract no seu computador, ele só vem instalado com o inglês para você. Se você quiser, você tem que fazer o download do pacote do português. Mas é bem tranquilo de fazer isso e eu vou te mostrar agora como. E é o segundo link que eu vou disponibilizar para vocês. Por isso que eu falei, pega os arquivos do download que está tudo organizado lá. Que é esse link daqui, ó. Esse link daqui. É um link do GitHub, do Tesseract, onde lá tem os dados com as outras línguas. E tem várias línguas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos abrir lá o nosso navegador e vamos colar esse cara aqui dentro para a gente ver quem são essas informações que estão disponíveis. Olha lá. Todos esses train data são línguas diferentes. Tá vendo? Então você tem alemão, você tem francês, você tem chinês simplificado, você tem espanhol e assim vai, e assim vai, e assim vai. E se você for descendo aqui, tem italiano, tem hebraico, tem muita coisa. Se você for descendo, você vai chegar, obviamente, no POR, que é do português, ó, POR, POR Train Data. E aí você só vai entrar nesse cara daqui e vai fazer o download dele, nesse botãozinho aqui do lado, tá vendo? Download. E aí você vai fazer o download dessas informações. Agora, você vai me perguntar, beleza, Lira, mas aonde eu coloco esse cara? Aí que tá. Você vai, ó, abrir lá na sua pasta Downloads, exatamente esse arquivo que você acabou de baixar, que é o POR Train Data. Ó, tá vendo? Esse cara daqui, vai tirar ele daqui, vai dar um Ctrl X nele ou um Ctrl C nele. E aonde que você vai colocar esse cara daqui? Você vai colocar ele exatamente naquele caminho onde ele instalou o Tesseract, tá vendo aqui, ó? Nesse local daqui. Você vai copiar esse cara daqui, tá vendo? E você vai colocar ele nesse local. Então, ó, vou abrir aqui, ó. Pá! Abrir aqui. E aí dentro desse local, tá vendo que tem um Test Data? Test Data é aqui que ficam todas as línguas. Então ele já vem instalado o inglês e já vem instalado o OSD. E no meu caso, eu já coloquei aqui, ó, o POR Train Data. No seu caso, você vai copiar aquele arquivo do download e vai colar ele aqui dentro. Pronto, colando ele aqui dentro, quando você rodar o seu código agora com a língua em português, bum, ele vai funcionar. Mesma coisa para outra língua. Eu quero reconhecer um texto em francês, não tem problema. Pega o francês, faz o download e coloca lá. E aí olha só a diferença. O então já está com acento.
o tão braba já está com acento, o abração já está com acento. E repare, ele consegue fazer isso para imagens muito simples, como esse texto do e-mail aqui, que é muito nítido, um print limpinho e tal, sem nenhum ruído, nenhuma dificuldade para ele reconhecer. Mas ele consegue, esse mesmo código, consegue também reconhecer isso daqui, que já é muito diferente, olha só. Tem cores diferentes, tem letras de uma cor, letras de outra cor, em posições diferentes, já é um texto mais formatado. Mesmo assim, sem você editar nenhum parâmetro do Tesseract, se você pegar agora aqui e mudar para print Magalu, olha lá, print Magalu, ele já consegue reconhecer. E não só ele consegue reconhecer, como a precisão dele é muito boa. Se você reparar, no caso do print da Magalu, ele vai demorar um pouco mais. Por quê? Porque ao invés de estar fazendo o reconhecimento de uma imagem pequenininha com pouco texto, ele está olhando uma imagem zona, um print de uma página inteira cheia de texto. Então ele está tentando extrair tudo dali de dentro. E olha lá, ele consegue extrair. E cara, é incrível, olha só. Vendas totais cresceram 60% no segundo trimestre de 2021, atingindo 13,7 bilhões. E essa exata frase, com todos os percentuais, R-cifrão e não sei o que, é igualzinho que a gente tinha no print da Magalu. Olha lá. E-commerce cresceu 46% no segundo trimestre, atingindo 9,8 bilhões e 72% totais de vendas. Aqui, ó. E-commerce cresceu 46% no segundo trimestre, atingindo 9,8 bilhões e 72%. Aí você vê que aqui ele não foi 100% preciso, porque aqui ao invés de estar 2T21, está 2,721. Tá vendo como o reconhecimento é feito por imagem? O 7 parece muito com o T, e aí ele acaba confundindo e errando aqui. Então foi o que eu falei. Nunca é um reconhecimento 100%, mas pô, é muito próximo disso em casos desses daqui. Isso porque a gente fez um exemplo, digamos assim, introdutório ao OpenCV e ao Tesseract. É óbvio que você pode ir rebuscando isso ao longo do tempo e tem muitas ferramentas dentro deles para a gente trabalhar com isso. Mas o objetivo desse vídeo era te ensinar a fazer exatamente o que eu ensinei vocês a fazerem agora e essas configurações que a gente teve que fazer. Ah, Lira, mas o meu computador é Mac ou Linux. Como que eu faço para instalar o pacote de língua? É fazer o download e colocar numa pasta? Sim, você pode fazer o download do pacote e colocar na pasta onde está instalado o Tesseract no seu Mac, no seu Linux. Ou então você pode também digitar, se você digitar no Google, instalar pacote de língua, em inglês, né? Instalar pacote de línguas do PyTesseract, o primeiro link do Stack Overflow vai ser te ensinando a fazer um sudo apt get install lá do Linux ou um brew install lá no Mac para instalar o pacote de línguas que também funciona. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, cara, se inscreve no canal. Cada semana aqui o conteúdo melhora, é incrível. E se inscreve no canal, dá o like no vídeo para ajudar a gente. Um grande abraço e até a próxima aula.